Olá, namastê, boa noite e tal, namastê. Namastê, queridos, boa noite. Vamos praticar um pouquinho de oração e meditação tão necessários por nosso amado Brasil e pelo mundo. Boa noite, namastê, me ouvem bem? Podem me ouvir? Namastê, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre. Há 20 e poucos anos, discípulo de Paramahansa Yogananda, Kriyaban. Já desde os meus 14 anos de idade, praticante de Raja Yoga, atualmente como professor de Yoga também pela Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, ele veio não somente trazer a Kriya Yoga, a quintessência da Raja Yoga ao Ocidente, mas também unir yoga e cristianismo, Cristo e Krishna, mostrando a unidade subjacente entre as duas tradições, a tradição cristã e a tradição oriental, o yoga. Boa noite, Rose. Namastê, Jai Guru. A função de Yogananda, a missão de Yogananda é gigantesca e só está no início. Ou seja, é esse trabalho de unir a todos e não de dividir, como temos visto nos dias atuais, essa grande divisão. E como ele mesmo afirmou, só pelo amor, e Mahavatar Babaji reafirmou isso por intermédio de Dayamata. Babaji disse a ela: somente o amor transformará o mundo. Por isso, boa noite, Rose. Por isso eu aceitei, eu na verdade encarnei a qualidade do amor divino. Cada santo, assim como nós, seres humanos comuns, temos a nossa personalidade, os santos também têm a sua personalidade. Existem os Gyanis, que são os sábios, como Silkteswar. Existem os Bhaktas, que são os amantes de Deus, aqueles que encontram, que realizam Deus por meio da sabedoria, de viveka, discernimento, isto sim, isto não, separando o trigo do joio pela sabedoria, e aqueles que encontram Deus pelo amor. E Babaji, então, como um Mahavatar, como uma encarnação do amor divino, ele afirmou: somente o amor transformará o mundo. E Yogananda, ele disse que só evitaríamos a guerra. Na verdade, nós estamos hoje em uma guerra. Como os especialistas falam, é uma guerra de quinta geração, chamada guerra de quinta geração. E ele afirmou já há décadas: somente evitaremos e acabaremos com a guerra por meio do amor, por meio da união. Maya, que é a ilusão cósmica, tem a função neste universo de dividir, de separar, de colocar uns contra os outros, através do ódio, por intermédio do ódio, que é a força centrífuga do universo. Então somente a força do amor, que é a força centrípeta, pode de fato libertar a Terra. Hoje então a nossa intenção é nos conectarmos com essa força cósmica, com essa inteligência cósmica que é Deus. E eu gostaria de iniciar no formato que Paramahansa Yogananda nos deixou, justamente unindo yoga e cristianismo, Oriente e Ocidente. Como aprender a ver amor nesse mundo caótico,
aprendendo a amar, primeiramente a amar a Deus, Rose, alargando o seu chakra cardíaco. À medida que você expande o seu chakra cardíaco, você se torna naturalmente mais humilde, porque o que é o ódio? O ódio é a não aceitação, primeiramente de você mesmo e, em segundo lugar, do outro. Quando o nosso chakra cardíaco está pequeno, está diminuído, então é necessário alargar esse chakra, o chakra do coração, para sermos mais humildes, mais compreensivos, não julgarmos demasiadamente aos outros, saber que assim como os outros têm defeitos, nós também temos. Então, como Jesus ensinou, perdoar 70 vezes 7 vezes, ter compaixão pelos outros, karuna, significa conseguir se colocar no lugar do outro, se ver no lugar do outro, e muitas vezes também não sermos melindrosos. Nós temos hoje uma geração muito melindrosa. O melindre, na verdade, é a exaltação do ego. Quando exaltamos demasiadamente, boa noite, André, namastê, quando exaltamos o ego, colocamos o nosso ego sobre o altar, em vez de Deus, então nós estamos cheios de quê? Cheios de vaidade, cheios de egoísmo, aquele tipo de pessoa que só fala assim, olhe para mim, eu. Daya Mata, sucessora de Yogananda, ela dizia, pare com isso, pare com eu. Fale tu, meu irmão. Então nós não vamos vencer o ódio se nós continuarmos colocando o ego, jiva, sobre o altar, em vez de Deus sobre o altar, vendo Deus no outro, mas até mesmo no meu algoz, sim, até mesmo no seu algoz. Isso não significa que você tenha que baixar a cabeça, por exemplo, para o que está ocorrendo hoje, e tenho falado muito isso aqui na rede Yoga Book, em relação à questão do marxismo. Mas estudar o que é o marxismo, porque ele não é o que aparenta ser. O marxismo não é igualdade entre as pessoas, amor, não é amor entre as pessoas. O Padre Pio de Pietreutina, o grande santo de Pietreutina, estudem a vida do Padre Pio. Paramahansa Yogananda esteve com ele, como esteve também com Teresa Neumann, a mística estigmatizada da Baviera na Alemanha. Tanto quando Yogananda foi recebido na Baviera por Teresa Neumann, quando ele esteve com o Padre Pio, ele foi recebido como homem de Deus vindo da Índia, santos autênticos. E o Padre Pio afirmava, eu não caio nesse engodo do marxismo, de igualdade, de amor aos pobres, porque no fundo, Karl Marx, o pai do socialismo, não queria isso. Ele não queria a libertação dos pobres, na verdade ele queria a destruição. É só estudar a vida de Marx, a biografia de Marx. Ele queria a destruição da sociedade, do mundo. Ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Então, quando professores afirmam que Karl Marx, que o marxismo, que Karl Marx era ateu e que o marxismo é ateísta, é porque não compreendem, não estudaram a fundo quem foi de fato Karl Marx. Ele não foi um ateu, ele foi um satanista. Em sua obra teatral inacabada Oulanen, ele jura vingança contra Deus e contra a humanidade. Está lá na obra de Karl Marx. Quando lemos o Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, ali existe o desejo de destruição da família. E o yoga ama a família. No yoga nós aprendemos o Dharma, que é o amor a Deus, o amor à família, o amor à sociedade, o amor à pátria. Como Yogananda fala, é errado morder a mão que o alimenta. Tanto Yogananda foi um patriota, como Mahatma Gandhiji foi um grande patriota nacionalista, como também Swami Vivekananda e todos os grandes mestres da Índia foram patriotas. Então, o amor à pátria e, por último, o amor à humanidade. Então, isso é yoga. E quando Marx fala abaixo a família,
tanto no manifesto do Partido Comunista quanto na obra de Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, em que é reforçado ali o fim da família monogâmica, não é, numa apologia à poligamia. Isso acaba, isso destrói a origem das tradições religiosas, o que as religiões nos ensinam. E quando o próprio Marx também afirma a religião é o ópio do povo, confundindo propositalmente a palavra religião com instituição. Porque religião, na sua etimologia, vem do religar, ligar novamente o homem à sua essência, que é Deus. Então, quando perseguimos a religião ou as religiões no mundo, quando o marxismo persegue ao longo de todo o século XX, até hoje, inclusive, no Tibete, os tibetanos são proibidos de praticar a sua religião, que é o budismo. Monges budistas ateiam fogo no próprio corpo, promovem autoimolação em protesto contra o marxismo, contra o comunismo no Tibete, dominado pela China comunista desde 1950, ou seja, 71 anos. Há 71 anos o Tibete é dominado pela China. Os tibetanos são proibidos de praticar a sua religião. Por quê? Para seguir a frase de Marx, a religião é o ópio do povo. Então, Cuba, por exemplo, as pessoas não têm direito à religião, à prática da religião. Não têm direito a essa prática que estamos realizando aqui agora, do yoga, que é um darshana do hinduísmo, é uma religião. O yoga é uma escola de sabedoria do hinduísmo, e o hinduísmo é uma religião. É, na verdade, a religião máter, a religião mãe, a religião mais antiga e também mais rica da humanidade. Os shastras indianos são profusos, são riquíssimos. A riqueza que a Índia tem a nos oferecer não existe igual nos anais da história da humanidade. E isso é hinduísmo. A Rose escreveu: tenho muita raiva das pessoas. Rose, olhe para dentro, mergulhe a sua mente no coração. Esse é o ponto fundamental. Nós estamos entrincheirados hoje, direita e esquerda, declarando ódio uns contra os outros. E enquanto houver esse ódio, essa incompreensão, esse desamor, a guerra não termina, a guerra não acaba. Em 1964 nós sabemos que a nossa valorosa força armada, como o próprio Chico Xavier, quem gosta de Chico Xavier, quem já leu as obras de Chico Xavier sabe disso, inclusive no programa Pinga Fogo, na década de 70, em que ele aparece ali naquele programa, ele reverencia as Forças Armadas brasileiras. Ele diz: as Forças Armadas são necessárias. E Yogananda afirma a mesma coisa. Existe uma palestra de Paramahansa Yogananda em que ele fala: a polícia é necessária, as Forças Armadas são necessárias, a legítima defesa é necessária. Legítima defesa não é ódio. Você tem o direito de se defender, de defender a sua família diante de um agressor, de defender não só o direito, mas o dever de defender a sua pátria diante de uma nação agressora. O soldado tem esse dever como um kshatriya, como um guerreiro, mas sem ódio no coração. Esse é o ponto. É isso que Krishna ensina a Arjuna no Bhagavad Gita, no seu diálogo com Arjuna, antes da batalha de Kurukshetra. Você irá para a batalha, você irá para a guerra, mas sem ódio no coração, apenas movido pelo dever de agir em favor do Dharma, em favor da lei. Esse é o segredo do yoga. Então nós temos a obrigação, o dever de agir em favor da nossa família e de nossa pátria, quando nossa família e nossa pátria estão ameaçados, mas sem ódio, sem raiva, Rose,
sem raiva no coração. Isso tem que ser trabalhado. Você não vai se libertar da raiva da noite para o dia, é um trabalho interno. Por isso a importância da prática de Raja Yoga, da meditação, de Bhakti Yoga, devoção, para que você vá se libertando dos sanskaras, que são os registros, inclusive no próprio cérebro, registros negativos que trazemos não só desta vida, mas de vidas passadas. Banat, Banat, Banjai, como afirmava Lahiri Mahashai, trabalhando um dia feito. É por isso também que o yoga acredita na reencarnação, porque ninguém se liberta dos sanskaras e ninguém alcança moksha, quer dizer, libertação espiritual, em uma única existência. É muito pouco. Alcançar a estatura de um São Francisco de Assis, a estatura de um Buda, de um Mahatma Gandhi, ou de um Paramahansa Yogananda em uma vida, não é possível. Não é possível. Alguns afirmam assim: essa ideia de reencarnação é uma desculpa para você continuar no erro. Não, não é uma desculpa para você continuar no erro. É, na verdade, a prova de que Deus nos ama e de que Ele nos dá oportunidades para nos consertarmos. Banat, Banat, Banjai. E se você continua no erro, continua insistindo no erro, você se torna um prisioneiro do sansara cósmico, das reencarnações. Então não espere para a próxima encarnação, comece agora. Comece a sua purificação e a sua libertação agora, praticando de pouquinho em pouquinho. Nós costumamos alimentar o corpo, com sólidos e líquidos, costumamos alimentar a mente com boas leituras, com bons livros, e não alimentamos a alma. A alma tem fome. Assim como o corpo sente fome, como o intelecto sente fome, quando estamos em uma roda de amigos e não temos assunto, porque lemos pouco, não temos conhecimento, e ali naquela roda então permanecemos calados, em silêncio. Por quê? Porque não alimentamos o intelectual. A alma, a mesma coisa. A alma sente fome de paz, a alma sente fome de Ananda, de bem-aventurança, dessa alegria, desse refrigério interno, dessa esperança e dessa força. Oja Shakti, como um Swami Vivekananda, quando chega à América em 1893, o poder espiritual de Vivekananda era tão grande que as simples palavras irmãos e irmãs da América, ele tinha uma voz masculina poderosa, mas as pessoas ali de pé o aplaudiram por minutos, encantadas com Vivekananda. Depois afirmaram: não foi a voz bonita, poderosa de Vivekananda, também não foi o porte atlético dele, parecendo um príncipe vindo da Índia, não foi nada disso. Foi o poder espiritual, foi a energia espiritual de Vivekananda. Por quê? Porque ele alimentava o corpo, alimentava a mente de sabedoria e alimentava o espírito, a alma. Por isso ele era poderoso. Tauan escreveu: qual a diferença entre moksha e kaivalya? São sinônimos, tal. Sinônimos, que significa libertação. É o estágio de libertação do ser que nós devemos alcançar. E, de preferência, nós sabemos dentro do yoga que existem as reencarnações, mas os mestres sempre falam, eles não falam espere pela próxima encarnação, eles não falam, eles não ensinam isso no yoga. Eles falam: alcancem a libertação agora, nesta vida, não espere para depois. Porque se você espera para depois, você só está acumulando mais dívida kármica, demérito kármico. Esses dias me perguntaram a respeito da meritocracia. Queridos, o que é a meritocracia? É o mérito kármico. Existe o mérito kármico e o demérito. Se você obra de forma correta, se você trabalha de forma correta, você tem mérito.
Se você trabalha de forma errada, prejudicando a você mesmo e aos outros, você tem demérito kármico, mérito e demérito. Então a meritocracia, ela existe no yoga. Faça o bem e você está adquirindo bom karma, mérito kármico. Faça o mal, assalte, né? Você está violando a asteia. E se você viola a asteia, assaltando, roubando, você está em demérito kármico. Faça o bem servindo aos outros, karma yoga, ajudando, vendo Deus no outro, ajudando aos outros, você está em mérito kármico. Estude, se esforce para passar em um bom concurso, você alcançou o mérito kármico. Monte uma empresa e se esforce para que levar essa empresa, que ela possa servir a todos os outros, sendo um empresário de Deus, do bem, você está adquirindo mérito kármico. É como se fosse dinheiro espiritual. Ou você tem, ou você não tem, pelo esforço. A criança, quando ela tem que aprender a andar, ela tem que se esforçar, ela tem que criar força nas suas perninhas, em seus músculos, para conseguir caminhar. Isso é mérito kármico. A borboleta, quando ela está dentro do casulo, né, a lagarta, se você na sua bondade chega e força o casulo, abrindo o casulo, deixa eu ser bonzinho aqui com a borboleta para que ela possa voar, sair logo do casulo, ela não tem a oportunidade de fortalecer os seus músculos. E se ela, por ela mesma, esforço, mérito kármico, se ela não se esforça, se ela não faz força, porque você na sua bondade tentou ajudá-la, ela então cai morta ao chão, ela não tem força para voar. Então o esforço pessoal é necessário, é o mérito kármico, nada é de graça neste mundo. Esperar que o Estado faça tudo por você, você se torna uma pessoa preguiçosa e cheia de demérito, de mau karma. Isso é yoga. Então, nesse sentido, o yoga é muito mais a favor do capitalismo do que do socialismo. O socialismo no sentido não marxista. Não marxista porque Marx, como já afirmei, foi um satanista que jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. É só ler Oulanen e o Violinista, escritos por ele. Ele jurou vingança contra a humanidade. Então o verdadeiro socialismo é a solidariedade, é a fraternidade humana, como afirmava Paramahansa Yogananda, que não tem nada a ver com o marxismo. É isso que nós devemos saber separar o trigo do joio. Marxismo é satanismo. Solidariedade, fraternidade, amor ao próximo é algo de Deus. Satã, como Maia personificado, ele vem enganando como anjo de luz. Está na Bíblia isso. Quando lemos os Puranas da Índia, está lá também. Ravana, o demônio, o rei demoníaco que sequestrou Sita, ele veio, enganou Sita como se fosse um sadhu, como se fosse um anjo de luz, disfarçado de um homem bom, mas era na verdade um demônio. E foi assim que ele sequestrou Sita, a esposa, a santa esposa de Rama. Nós nos iludimos, nós nos enganamos com lobos travestidos de cordeiros. Lobos travestidos de cordeiros que vêm com fala mansa, e quando vemos alguém falando com energia, pensamos, nossa, esse aí não pode estar com Deus falando dessa forma. Leia a Bíblia. Como agia João Batista, primo de Jesus? Como agiu o próprio Jesus no templo, expulsando os vendilhões do templo? Ele não chegou no templo feliz com aqueles que faziam do templo comércio. Chegou até eles, meus irmãozinhos, por favor, saiam daqui, vocês estão manchando, sujando a casa do Pai. Não foi assim que Jesus agiu. Ele pegou um chicote, rodopiou o chicote no ar, virou as mesas dos cambistas e expulsou a todos dali.
do templo da casa de Deus. Então nós nos enganamos muito com os falsos profetas. O próprio Yogananda, Paramahansa Yogananda e Swami Vivekananda não falavam mansinho. Dayamata, sucessora de Yogananda, vejam os vídeos dela. Dayamata não fala mansinho, ela fala com muita energia. Falar com energia não significa falar com ódio, não significa falar com raiva, mas falar com a energia de Deus que é necessária, que abunda aqui. Como a mãe que ama seus filhos, e é necessário muitas vezes falar com o filho que está no erro, é necessário discipliná-lo. Porque se você só passa a mão na cabeça da criança que está no erro e não a disciplina, ela continuará no erro. A disciplina é necessária. O próprio Chico Xavier, quando teve uma visão de Emmanuel, seu guia espiritual, Chico perguntou a Emmanuel: o que é necessário para servir a Cristo? E Emmanuel respondeu a ele: 3 coisas serão necessárias. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Ser disciplinado não significa que você seja uma pessoa odiosa ou que faça mal aos outros. Ser disciplinado é ter consciência do que você deve fazer, do que é certo e do que é errado, viveka, discernimento. Se não temos viveka, se não temos discernimento entre o certo e o errado, certamente caminharemos para o erro. Boa noite, Socorro. Namastê, querida. Vamos então iniciar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Senão nós vamos iniciar a nossa oração e meditação. Como falei no início, eu vou seguir o formato que foi deixado por Yogananda, por Paramahansa Yogananda. Ele faz um sincretismo entre yoga e cristianismo. Então ele sempre iniciava as meditações com uma oração, que é muito comum também na Índia. Não só os mantras, as orações são comuns. Yoga é o caminho interno para Deus. Deus está dentro de nós, é o Atma, que foi criado à imagem e semelhança de Brahman. Então é o Atma em nossos corações, é o nosso eu real, é a alma. E Brahman, que é a força e a inteligência cósmica, existe essa conexão. Nosso pequeno eu, o Jiva, o ego, deve se dissolver na alma, no Atma. Reconhecer que a realidade, que o eu real não é o egoísmo, a vaidade, mas a alma, que é sempre pura, sempre imaculada. E essa alma, esse Atma se funde a Brahman, que é a consciência cósmica. A nossa intenção, então, é orar e meditar alguns minutos em favor do Brasil, em favor do mundo, mantendo a coluna vertebral ereta, os olhos fechados. Vocês podem orar comigo em casa em voz alta ou apenas mentalmente. O mais importante é que a consciência esteja colocada aqui no ponto médio entre as sobrancelhas, que é o Kutastha Chaitanya. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, santos de todas as religiões, nós vos reverenciamos. Mãe Divina, Pai Celestial, pedimos a moksha, a total libertação de todos os seres em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano e angelical. Pedimos a salvação, a libertação do Brasil e do mundo, do comunismo, do marxismo,
de Karl Marx, que jurou vingança contra Deus e contra a sociedade. Que o amor de teu coração, ó Mãe, possa abençoar a terra inteira, que o teu coração possa abraçar a todos os seres, a todos os continentes, a terra, o sistema solar e a todas as humanidades fora da terra, em toda parte. Abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa Mãe Índia, abençoa os Estados Unidos da América, abençoa todas as nações na América do Sul, abençoa todas as nações na Europa, a todas as nações na África, a todas as nações na Ásia, a todas as nações na Oceania, a todas as nações na Terra, em todos os níveis, físico e espiritual, em todos os reinos, material, etérico, energético, intuitivo, causal. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Mantenha a coluna ereta, os olhos fechados, os pés apoiados no chão. Se você estiver na postura de lótus, mantenha a coluna ereta, o queixo na horizontal, a consciência no ponto médio entre as sobrancelhas, visualizando um pequeno ponto de luz aqui, no ponto médio entre as sobrancelhas. Vamos praticar a respiração correta, pranayama, movimentando a região abdominal. Costumamos respirar de forma errada, respiramos muito mais aqui no tórax, e aqui a respiração não correta, que significa ansiedade, medo do mundo. A respiração correta é abdominal, movimentando a musculatura diafragmática, como o bebê respira corretamente. Coloque suas mãos sobre a região abdominal, inalando profundo, conte mentalmente até 5, prenda o ar contando até 5, exale contando até 5, permaneça sem inalar contando 5, repita essa respiração. Quando respiramos de forma correta, levamos mais oxigênio para o cérebro. Você pode visualizar o oxigênio luminoso, o prana, que é a energia vital inteligente, a energia de Deus. Ela entra pelas narinas carregando fagulhas de luz. Então você pode visualizar o oxigênio carregado dessas fagulhas banhando todos os neurônios no cérebro. Ao mesmo tempo, aqui no ponto médio entre as sobrancelhas também existe uma luz. Mentalmente expanda essa luz para o cérebro, inundando todo o cérebro de luz. Os neurônios, axônios, todas as dobras do cérebro. Nosso cérebro funciona semelhante a uma árvore de Natal. Os neurônios brilham, os axônios, todas as dobras do cérebro. Dr. Lewis foi o primeiro discípulo de Paramahansa Yogananda na América. Quando ele entrou em Samadhi, superconsciência pela primeira vez, ele viu todo o cérebro por dentro. E ele disse que o cérebro era todo luminoso. Ele viu os chakras, os centros de energia distribuídos ao longo do corpo. E ele afirmou, era uma árvore de Natal.
eu vi a verdadeira árvore de Natal, o Sushumna Nadi e os 7 candelabros de ouro. Então continue inalando profundo, trazendo esse oxigênio luminoso, inundando todo o cérebro de luz, contando até 5 ao inalar, retenha o ar contando 5, exale contando 5, permaneça sem inalar contando 5, preencha todo o cérebro de luz, visualize essa mesma luz que entra pelas narinas e pelo Kutastha Chaitanya, no ponto médio entre as sobrancelhas, como se fosse uma pequena cachoeira de luz que entra tanto pelas narinas quanto pelo olho espiritual, e essa cachoeira vai inundando pouco a pouco todo o seu ser, primeiro o cérebro, descendo por dentro do rosto, da face, banhando os maxilares, descendo por dentro da garganta, como uma cachoeira de luz, como se você abrisse aqui uma janela no ponto médio entre as sobrancelhas e entrasse a luz do sol, no formato de uma cachoeira de luz. E essa luz vai banhando todo o seu ser, inundando todo o corpo, desde a cabeça, chegando até o coração, o tórax, inundando o tórax de luz, os pulmões, coração, toda a caixa torácica, descendo, inundando os órgãos internos, como se os seus órgãos fossem taças cristalinas que vão sendo preenchidas por essa luz, por essa energia, até transbordar pelos poros do corpo. Meditação é treino, tudo é questão de treino. Treino mental todos os dias, alimentando a alma todos os dias. Inale profundo mais algumas vezes, trazendo mais dessa energia vital, desse prana. Preenchendo todo o seu ser, todo o seu corpo de luz, desde a cabeça até os pés. Sinta seu corpo todo iluminado, visualize o corpo dentro de uma aura de luz que se expande de dentro para fora, como um ovo cósmico de energia. Vamos visualizar também o mapa do Brasil. Em sua mente, visualize o mapa do Brasil, cheio de luz, todo luminoso. Como viemos de uma tradição cristã, você pode visualizar o Arcanjo Miguel com sua espada de luz, protegendo e libertando o Brasil de todas as trevas. O yoga não tem sectarismo, o yoga abraça todas as religiões e por isso abraça o cristianismo sem qualquer problema. No yoga nós podemos sim visualizar o Arcanjo Miguel com sua espada flamejante, protegendo o Brasil, libertando o Brasil. Visualize o mapa do Brasil e a terra inteira. O Arcanjo Miguel, com sua espada de luz, expulsando todas as trevas da terra.
e uma legião infinita de anjos podemos também visualizar a imagem do Cristo Jesus em sua postura do yoga, postura de lótus, sobre o mapa do Brasil. Visualize Jesus meditando sobre o mapa do Brasil. Podemos visualizar o Senhor Krishna também. Visualize toda a terra envolta em luz. Permaneça com a coluna vertebral ereta, visualizando esses seres sagrados, esses seres divinos, Arcanjo Miguel, Jesus Cristo, Krishna, o Senhor Buda também. Todos eles, na verdade, são responsáveis pela Terra, são diretores da Terra, são responsáveis por milhões de seres humanos. Jesus por cerca de mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Jesus é responsável por mais de 2 bilhões. Krishna é responsável por cerca de 900 a 1 bilhão também de pessoas no mundo. E são os praticantes do yoga, do hinduísmo, cerca de 1 bilhão ou mais de 1 bilhão na Terra. O Senhor Buda é responsável por cerca de 500 milhões de pessoas. Então todos eles têm a sua função e a sua importância na Terra, como diretores da Terra. E a Mãe Divina, não devemos jamais excluir Deus como Mãe. O grande coração terno da Mãe. Você pode visualizar o coração magnífico da Mãe Divina, imaculado, e a Terra dentro desse coração de luz. O Brasil e a Terra, todas as nações, unindo a todos os povos em Deus, tendo Deus como presidente do mundo. Que Deus seja o presidente do mundo, guiando a todas as nações e a todos os representantes humanos, todos aqueles que representam o Brasil, que representam o mundo, nos cargos, no Senado, na Câmara, nos tribunais, em todos os setores representativos políticos do Brasil e da Terra, que a luz se faça, expulsando todas as trevas, que a luz de Deus se torne vitoriosa sobre a Terra, sobre a Mãe Terra, sobre a nossa pátria amada, o Brasil, guiando as mentes de nossos representantes, do presidente da República, dando sabedoria, luz ao coração do presidente, sabedoria, luz, expulsando todas as trevas, expulsando o maligno. Arcanjo Miguel, expulse o mal. Amado Jesus, Senhor Krishna, amado Buda, unindo as religiões, unindo a todos os seres, trazendo uma era de paz, uma era de ouro sobre a terra.
vou tocar Jai Guru. Jai Guru significa vitória ao Guru. Guru quer dizer aquele que dissipa as trevas da ignorância. O Guru só pode ser o ser iluminado. Jesus é um Guru, Krishna é um Guru, Buda é um Guru, Yogananda, Paramahansa Yogananda é um Guru. Todos os iluminados da Terra que um dia vieram aqui, que são responsáveis por nós, são gurus, são iluminados, por isso são gurus. Então vamos visualizar a todos eles protegendo, inundando a Terra de luz, expulsando as trevas da Terra, enquanto cantamos para o Guru e o maior de todos os gurus, que é Deus. Deus é o maior Guru, Ele é o maior de todos. Jai
mantendo a coluna ereta. Continue visualizando o Brasil, o mapa do Brasil cheio de paz, cheio de luz, e a terra inteira, a imagem do Cristo Jesus sobreposta ao mapa do Brasil, a imagem do Cristo Jesus sobreposta à terra. Envolvendo toda a terra em luz. Visualize a mesma réplica holográfica de Jesus sobreposta ao seu coração, como um sol irradiando dentro do coração, pulsando no coração. Outra pequena imagem de Jesus em sua testa, no centro do cérebro. E ore comigo. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, santos de todas as religiões, nós vos reverenciamos. Mãe Divina, Pai Celestial, que o vosso amor brilhe para sempre no santuário de nossa devoção, e que sejamos capazes de despertar esse amor em todos os corações. Que a tua paz, que a vossa luz se distribua por toda a terra, por todos os rincões, por todas as almas, em todos os mundos, físico e espiritual, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano, angelical, em todas as esferas da terra. Que a tua luz se derrame sobre o Brasil, que o Brasil de fato possa cumprir a sua missão como coração do mundo, pátria do Evangelho, que a Índia possa cumprir a sua missão, resguarda a Índia, protege a Índia, para que ela também, como profecia de Swami Vivekananda, seja um farol para o mundo, guiando as nações com o yoga que não tem sectarismo, mas que abraça a verdade de Deus em todas as religiões, expulsando o demônio das trevas, o dragão que deseja tomar conta do mundo, que seja expulso pelo arcanjo Miguel, por suas legiões, pelo Buda e suas legiões, pelas legiões do Cristo, pelas legiões de Krishna. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Namastê, queridos, gratidão pela presença de vocês. Como havia prometido, nós podemos realizar essa prática aos sábados, nesse horário, aqui pelo yogabook.live.
Gratidão pela presença de todos. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Se não, eu desejo uma ótima noite. Todos tranquilos? Então, namastê, ótima noite, paz e bem, que o Brasil esteja livre, que a terra inteira esteja livre desse demônio que vem destruindo nações desde 1917. Como afirmou Yogananda, como vimos na profecia de Nossa Senhora em Fátima, e ela afirmou sobre isso. Dayamata disse que somente quando nos voltássemos novamente para Deus, o mundo se veria livre. Nossa Senhora disse a mesma coisa, Paramahansa Yogananda afirmou a mesma coisa, Padre Pio de Pietrelcina afirmou a mesma coisa. Chico Xavier também, como Geraldo Lemos nos contou em live que fiz recentemente com o Geraldinho, ele disse que o Chico também disse isso, também afirmou a mesma coisa. Ou seja, as religiões em uníssono afirmando a mesma verdade. Namastê, paz e bem, uma ótima noite. Gratidão pela presença de todos.